Olá, olá, amores e amoras! Hoje com vocês mais uma aula, só que dessa vez é de projeto de vida. Como nós vimos na aula anterior, queridos, a nossa aula está sendo sobre fotografia. A semana passada a gente estudou sobre a história de como surgiu a fotografia através do desenvolvimento de cientistas e fotógrafos ao longo da história e como a fotografia deixou de ser algo restrito aos laboratórios com seus processos custosos e se tornaram parte da nossa rotina. Dizem até que a fotografia passou a ser uma testemunha da história, pois agora poderíamos ver o que acontecia ao redor do mundo, mesmo que fosse numa imagem parada e em preto e branco. Também a nossa memória passou a ganhar com isso, pois agora a gente podia conhecer quem veio antes da gente e quem também acabou indo embora. Afinal de contas, a fotografia podia eternizar em nossas memórias nossos antepassados, assim como grandes figuras da história. Quem nunca assistiu o filme Viva, né? Lá tem um grande exemplo dos antepassados que são lembrados no Dia de los Muertos pelas suas fotos que são deixadas no altar, não é mesmo? Bom, hoje nós vamos ver um pouquinho como que a fotografia acabou ajudando no processo de valorização do indivíduo ao longo da história, ok? Entre os povos antigos, pouco valor se dava à questão da pessoa única, certo? A importância do indivíduo estava inserida no grupo a qual ele pertencia, tipo família, estado, clã. Basta analisar as sociedades tribais. Numa aldeia indígena, você é conhecido por ser filho de fulano, por ser irmão de ciclano. E minha cachorrinha também quer participar da aula, olha lá. E na antiguidade, certo? Também era da mesma maneira, até mais ou menos a época medieval. Não existia diferença entre os indivíduos, apesar das diferenças naturais, certo? Um indivíduo estava sempre vinculado a uma família. Você, para ser reconhecido, tinha que ser de uma família. Tanto é que você era conhecido pela aldeia em que você morava, pela família da onde você tinha nascido, certo? Ninguém conhecia fulano de tal, era fulano da aldeia lá de Rio Verde, certo? Ciclano, filho de fulana. Era assim a referência que se tinha no indivíduo. A ideia de indivíduo começou a ganhar mais valor a partir do século XIX, quando na Europa as regras de transferência do nome perderam sentido, certo? Perdeu esse sentido de você, fulano é de um lugar ou fulano é de outro lugar. As pessoas começaram a mudar demais de lugar. Às vezes você nascia num lugar e você acabava indo para o outro lado do mundo, no caso, nascia na Europa e acabava indo para a América. Então perdia esse sentido de falar, eu sou fulano lá da aldeia de Trás dos Montes. Mas aqui eu nem sei onde fica de Trás dos Montes, aqui é Brasil, de Trás dos Montes fica em Portugal, certo? Essa noção de você é um indivíduo de certo lugar acaba perdendo esse sentido. Então passa-se a valorizar a questão do sobrenome, certo? Porque os vínculos familiares, você pode mudar de lugar, os vínculos familiares continuam o mesmo, certo? Bom, a fotografia, ela começou a ajudar também nesse sentido, certo? Para que você tivesse noção de quem fosse você. Antigamente, espelho era a coisa mais rara do mundo. As pessoas às vezes não passavam a vida toda sem saber como era o próprio rosto, certo? Elas não sabiam como elas eram. Foi daí que com o surgimento da fotografia isso muda um pouco de figura, porque agora tira-se um retrato seu e você sabe como é o seu rosto, né? Espelho era uma coisa difícil de ter naquela época, não era uma coisa assim muito fácil que nem hoje em dia. Bom, e daí com o tempo, a partir do século XIX,
com a valorização da individualidade, né? Com o surgimento da fotografia, ok? Tudo isso foi valorizando a questão do indivíduo, né? Da diferença de quem é você e de quem é o outro, ok? Bom, aí a fotografia tornou-se cada vez mais uma coisa comum na sociedade. Então, queria-se tirar foto de tudo. Houve uma época na Inglaterra que quando as pessoas morriam, os familiares corriam e iam lá, tiravam fotos para poder lembrar daquela pessoa para o resto da vida, né? Mais para frente nós vamos ver isso. Agora eu vou explicar aqui para vocês como vai ser a nossa atividade de hoje. Gente, nossa atividade está muito fácil. Vocês vão entrar na atividade online do Google Forms, né? Lá onde vocês costumam clicar nas respostas, né? Só que dessa vez não vai ter resposta e nem vai ter um texto compridão para vocês lerem e terem que descobrir quais são as perguntas. Lá terão várias fotografias. O que vocês irão fazer? Vocês vão escolher uma fotografia ou duas fotografias e vão explicar por que vocês escolheram aquela fotografia. Eu quero que vocês escolham uma fotografia que vocês acham que tem a ver com vocês, certo? Eu gostei dessa porque é colorida. Eu gostei dessa porque é em preto e branco. Eu quero que vocês escrevam por que vocês escolheram aquela foto, certo? Não esqueçam que tem que deixar o nome, tudo certinho. E depois eu vou entrar lá, vou dar a nota para vocês, bonitinho, beleza? E aí, depois que vocês colocarem lá por que vocês escolheram aquela fotografia, clique em enviar e eu vou receber, tá bom? Bom, para aqueles que não conseguem fazer atividade online, né? Eu vou disponibilizar essa mesma atividade por WhatsApp. As fotografias também vão estar lá. Vocês vão escolher de 1 a 10, porque as fotografias vão estar numeradas e vão explicar. Professora Thaís, eu escolhi a fotografia 2 porque eu acho que parece comigo, porque eu gosto de cor ou porque eu gosto da natureza, enfim, vocês vão explicar. Aí vocês vão escrever numa folha de papel, colocar o seu nome, colocar a sua série e deixar na escola. Por favor, mais uma vez, não adianta mandar foto pro meu celular porque ele não abre mais, tá? Tá, meus amores e minhas amoras? Nunca esqueçam, coloquem o nome nas atividades, certo? Quem fizer a atividade online não precisa fazer nada no caderno. Fez online, ok? Bom, então essa foi mais uma aula de projeto de vida. Nossas aulas serão assim daqui para frente. Semana que vem eu gravo outra aula para vocês e envio novamente dessa mesma maneira, certo? Então, meus amores, um beijo. Meus amores e minhas amoras, um beijo e um cheiro e até semana que vem em mais uma aula de projeto de vida, ok? Tchau!